Vamos lá, pessoal. Quem estava aqui a aula passada? Só para ver se eu preciso recapitular aqui alguma coisa. Alguns não estavam, então, né? Vamos lá. Nós estamos estudando profetas maiores, tá? Nós iniciamos aí o estudo do livro de Isaías, vemos alguns aspectos do livro de Isaías, a questão das profecias, né? E hoje nós daremos continuidade ao livro de Isaías, principalmente já adentrando em cada capítulo, cada profecia que o próprio profeta profetizou, tá? Mas, como eu falei para vocês na aula passada, nós não conseguimos analisar a profecia sem estudar o contexto histórico dessa profecia, né? Então, vocês vão recapitular comigo aqui em que momento a profecia de Isaías ela está inserida na história, né, do povo de Israel. Vamos lá, vou desenhar o mapa aqui, só para a gente... Então, lembre-se, o reino tinha sido dividido em dois, certo? Então, ficou o reino aqui de Israel e o reino de Judá. Isso aqui aconteceu com o primeiro rei, após a morte de Salomão, que foi o filho de Salomão, Roboão, certo? Então, onde que Isaías estava inserido aqui? Ele estava inserido na capital de Judá, Jerusalém, certo? Então, foi aqui, em Jerusalém, onde o profeta profetizava, certo? E aí, dentro desse contexto, nós vimos algumas coisas que aconteceu. A primeira delas, nós vimos que todos os reis, os reinos de Israel, foram 19 reis e 9 dinastias diferentes. O que aconteceu? Nenhum deles foi de acordo com a palavra do Senhor, foi de acordo com o Senhor. E por conta disso, quem que subjugou Israel? A Assíria, não foi? Em que ano que aconteceu isso? Quem lembra aí? 722 a.C. Então, em 722, a Assíria toma Israel, invade e leva alguns cativos e o resto extermina todo mundo. Por conta do quê? Do pecado, né? E não foi por falta de aviso. O Senhor sempre vinha trazendo uma palavra de restauração, de arrependimento, porém, o povo, ele não quis. E por conta disso, o Senhor utilizou esse povo chamado Assírio para que pudesse subjugar Israel. Eu expliquei para vocês também que o Senhor, ele usava esses povos como um instrumento para que ele pudesse cumprir o propósito dele. Então, o próprio Isaías profetizou a destruição de Israel em 722 e com isso fez com que subsistisse somente o reino de Judá, tá? E aí onde continua, e também o próximo profeta que nós iremos iniciar hoje também, que é Jeremias, foi nesse contexto aqui, onde Israel já havia sido destruído e continuou o reino de Judá, tá? Além disso, em que momento nós paramos? O próprio Deus também determinou o fim desse povo aqui, não foi? Aí eu contei para vocês aqui que foi aquele momento onde a Assíria tenta invadir Jerusalém, consegue tomar parte dela, consegue iniciar ali a sua trajetória também para destruir Jerusalém, porém o Senhor deu uma profecia para Isaías, e foi o quê? Falou que naquela noite o rei iria voltar, né, o rei Senaqueribe iria voltar apenas com a espada dele para casa e ainda iria ser morto pelos seus próprios filhos. Então, naquela noite o anjo matou 185.000 soldados e assim, por isso que Judá continuou a existir, tá? Então, nós paramos aqui agora, pessoal. Paramos no 5º capítulo de Isaías, que eu até já iniciei falando na aula passada para vocês. O Senhor, ele usa muito a metáfora dentro das profecias, né? O que é metáfora? Metáfora, ele dá uma história e depois ele dá o significado do que significa aquilo. Então, no capítulo 5 é a vinha de Yahvé. A vinha de Yahvé, expliquei para vocês, é o Senhor contando como se ele fosse o vinhateiro, né, que ele cuidou da plantação, ele cuidou ali do terreno, né, ou seja, fazendo um paralelo com a história do povo, né? Olha, eu preparei a terra para vocês, escolhi uma terra para vocês morarem, para vocês frutificarem, crescerem nela, porém vocês não seguirem os meus caminhos. E aí ele fala, porém agora eu abro mão daquilo que eu fiz para vocês e agora vocês estão à mercê da consequência daquilo que vocês escolheram. E aí
o próprio capítulo continua contando essa comparação, falando que Deus, então, não iria mais interferir nas escolhas do povo. Ou seja, deixaria que as pragas viessem, deixaria com que os ladrões viessem e roubassem a plantação, ou seja, fazendo um paralelo falando dos outros povos que futuramente também invadiria Jerusalém. E aí vai ser a Babilônia, tá? Vamos lá. Então aqui eu vou pular, que é o versículo, tá? Então, olha só, o capítulo 7 agora. Vocês vão ver que alguns capítulos a gente já viu lá no começo, por isso que eu pulei o 6. O 6 é o chamado de Isaías, tá? E alguns capítulos, a gente não vai ver todos, porque não dá tempo, eles falam basicamente, às vezes, da mesma coisa, tá? Tem muitos capítulos que vão falar ali da destruição dos povos, e aí eles seguem em sequência, tá? Por isso que a gente vai ver você vai ver que às vezes a gente vai pular outro lá para o final. Vamos lá. Então, olha só, no capítulo 7, a gente viu a profecia da queda de Damasco e Samaria. O que acontece aqui no capítulo 7? O próprio nome dos filhos de Isaías trazia um juízo das nações, certo? Então, o nome do filho aqui de Isaías, que é o Maher Salaz-Hasbaz, ele trazia a destruição de dois povos que estavam querendo destruir Jerusalém, que é Damasco e Samaria, tá? Só faltou um C aqui, é Damasco e Samaria. Damasco, que era a capital da Síria, não, lembrem-se, tem a Assíria e a Síria, tá? E Samaria, que era a capital de Israel. Então, no capítulo 7, o Senhor traz ali a profecia a respeito da destruição desses dois povos, onde a própria Assíria invade e destrói, tá bom? Aí aqui o versículo, olha só, significado dos nomes dos filhos de Isaías, lá no capítulo 8. Ó, algum tempo depois, a minha mulher profetiza ficou grávida e deu à luz a um filho. Aí o Senhor me disse, ó, ponha nele o nome de Maher Salah Hasbaz, pois antes que ele aprenda a dizer papai ou mamãe, o reino da Assíria levará embora todas as riquezas de Damasco e Israel. Então, o próprio Deus falou para que Isaías colocasse o nome dos filhos dele através do juízo, ou seja, o juízo que ele traria estaria no próprio nome de Isaías, ou seja, ele jamais esqueceria este momento, né? E nem mesmo os filhos dele. No capítulo 9, pessoal, nós já iniciamos, olha só, como eu expliquei para vocês, o profeta Isaías é o profeta mais messiânico da Bíblia, porque ele traz muitas leituras, né, muitos textos sobre o Messias. Então, fazendo um paralelo aqui, ó, nós iremos iniciar o 9, para vocês terem ideia, falando sobre João Batista. Falando sobre a terra em que Jesus ia passar. João Batista é o 10. Jesus, ele caminhou por várias terras, por vários lugares, né? E o próprio contexto de Isaías 9 traz isso aqui. Falando aqui de duas terras em específico, ó, que é a terra de Zebulon e de Naftali, que eram duas tribos de Israel, né? Dois filhos de Jacó. E olha o versículo, ó, contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Então o próprio profeta Isaías já profetizou que o Senhor Jesus passaria nesses dois lugares e traria luz em meio às trevas, porque a nação, até na época de Jesus havia, estava totalmente corrompida, né? E aí a gente vê repetir lá em Mateus, tá? Quando Mateus escreve o próprio livro dele, dizendo exatamente o que a profecia traz. Olha lá, o versículo 14, ó, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E aqui repetindo exatamente 700 anos antes o que o profeta já havia premeditado, tá? Capítulo 9 ainda, ó. Aí o próprio capítulo 9, ele já começa também a trazer a respeito do Messias, né? Olha só, o menino pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei, né? E aí todos nós conhecemos, né? Ele será chamado de Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi, e o seu poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino. Vocês lembram o que eu falei para vocês? Por que Deus poupou a dinastia de Davi? Porque o Senhor estava fadado a destruir toda a nação, tanto de Israel quanto de Judá.
Porém, meio em meio ao caos, mesmo em meio ao exílio, o Senhor poupou dentro do exílio, ou seja, o povo foi levado exilado para a Babilônia, e lá na Babilônia mesmo, o povo conseguiu continuar vivendo. E de lá, há uma promessa que nós vamos ver depois em Jeremias, que seria, e até aqui em Isaías tem um que fala, mas Jeremias fala mais detalhado, que seria o pequeno remanescente, que é o resto volverá, que é o nome do outro filho de Isaías, né? Dando a entender que uma pequena parte do povo, que era um povo tão grande, mas apenas uma pequena parte, voltaria para a nação, e reestruturaria e reconstruiria novamente a nação. Então, por que a nação não foi totalmente destruída? A gente tem que sempre entender isso, porque lá atrás o Senhor já havia prometido para Davi que a dinastia dele seria eterna. E através da dinastia de Davi, viria quem? O Messias, né? Então foi por isso que o Senhor poupou, porque em meio a tanto pecado, em meio a tanta corrupção, mesmo assim o Senhor manteve a palavra dele até o fim. Então aqui continua, nas bases do seu governo será a justiça, o direito, desde o começo para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Amém? Vamos lá então. Ainda no capítulo 9, o ministério de Jesus trouxe-vos a Galileia, uma região dominada pelas trevas espirituais, habitada por pagãos, misturado com descendentes das tribos de Israel. Como o povo tinha prática lá no passado, eles continuaram, ou seja, se misturando com as idolatrias dos povos vizinhos, se casando e dando-se em casamento com os povos vizinhos, ou seja, misturando-se o povo de Deus com povos pagãos. E isso continuou e se perpetuou até os tempos de Jesus. Por isso que Isaías já havia profetizado isso e que Jesus passaria por esse meio para que ele trouxesse restauração. Isaías 1 e 2, Isaías 10, versículo 1 e 2, fala já dos poderes constituídos, Ou seja, igual eu expliquei para vocês semana passada, não era só o povo que estava corrompido, era todas as castas sociais, desde a parte do judiciário, o legislativo, o executivo, como era distribuída ali as funções, contando aí os reis, aqueles que julgavam, todos eles estavam corrompidos. E aí o capítulo 10 fala exatamente sobre isso, versículo 1 e 2. Ai de vocês que fazem leis injustas, leis para explorar o povo. Vocês não defendem os direitos dos pobres, nem as causas dos necessitados, exploram as viúvas e os órfãos. Então, não é diferente do que a gente vive hoje. Vamos fazer um paralelo com hoje? Está igual, gente. Não está igual? Está igual. Então, Isaías profetizou lá atrás, e nós aprendemos numa aula da Guta, que as coisas que acontecem no passado, o que acontece na história? Ela se repete, É um círculo vicioso. Então, às vezes a gente acha que acontecia naquela época, não vai acontecer hoje, mas acontece. É um círculo vicioso. O pecado ele continua, Então, como acontecia na época do profeta Isaías, hoje também nós não vemos diferença na nossa sociedade. A casta do legislativo corrompida, o judiciário corrompido, o executivo, todos corrompidos. Então, a profecia ela se perpetua no decorrer do tempo e a gente vê que acontece durante o decorrer da história e se repete. Então, olha aqui, o povo também, olha isso aqui, o povo levantava bezerros para adorar, o povo fazia aquilo que as práticas dos outros, dos seus antepassados continuassem, mesmo sabendo o que havia acontecido, mesmo sabendo que o Senhor já havia decretado um segmento, ou seja, um propósito para que eles pudessem seguir, mas mesmo assim, eles estavam totalmente corrompidos, E aí fazia isso aqui, levantava bezerro, bode e adorava por conta própria. Neste momento aqui, nós vamos ver lá em Jeremias que há um rei que faz uma restauração do templo, porque nesse momento aqui não tinha mais adoração no templo, ou seja, eles faziam adorações por conta própria e adorações de outros deuses. Quem que exercia a função do ministério lá no templo, ou seja, de oferecimento de sacrifícios, daqueles momentos ali com Deus, eram os sacerdotes, e também havia se perdido isso. Qualquer um ia lá e fazia sacrifício, mas por conta própria. O povo fazia o que quiser, como bem entender, não aquilo que o Senhor havia determinado. Então, olha só, Deus também faz reclamação, corrupção no meio religioso, ou seja, até os sacerdotes estavam corrompidos. Os sacerdotes que têm o papel de orientar, conduzir
e levar o povo até Deus estavam corrompidos, envolvidos com o poder do rei. Estavam dentro do palácio, participavam das decisões em favor deles próprios. Então, eles abdicaram aquilo que o Senhor tinha para eles e eles apenas faziam o que bem entender, né? Levando as suas próprias demandas, ou seja, não se importando com aquilo que Deus havia determinado. O juízo de Deus para a nação, que ele possa reinserir a nação, o juízo de Deus é para que ele possa reinserir a nação de volta aos caminhos dele e que o povo se arrependesse, não é? Então, o Senhor ele não trazia juízo porque ele queria destruir a nação. Ele trazia juízo como uma forma de correção, porque não havia outra possibilidade em meio a tanta corrupção como estava acontecendo, em meio a tanto desastre, tanto pecado, tanta iniquidade. Então, o juízo de Deus, utilizando-se dos instrumentos às outras nações, ele vinha exatamente para que o povo se arrependesse. Aqui no próprio Isaías 10, já traz a profecia do remanescente que voltaria, né? Alguns israelitas voltarão para o poderoso Deus, versículo 21 e 22, tá? Mesmo que agora o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia, do mar, somente alguns voltarão. Então, Sear já sube, que é o outro nome do filho de Isaías, que significa um resto volverá, um resto voltará, tá? Deus já decidiu destruir o seu povo. A justiça virá como se fosse uma enchente, tá? Então, a partir do capítulo 10, ali até o 23 por aí, o Senhor também faz profecias pela boca de Isaías através das outras nações, o que viria de juízo para as outras nações, as nações circunvizinhas ali de Israel, que também eram corrompidas, né? Então, aqui, o castigo de Judá e Israel, a correção de Deus vem na forma de opressão e sofrimento causados pelas outras nações. Sim, mas Deus também traria juízo sobre elas, né? Os edomitas e filisteus, a Síria, né? Que já havia se subjugado também com o próprio Israel pela Assíria, Efraim, a própria Assíria, que depois surgiria um outro reino mais forte, mais poderoso, que foi a Babilônia também, e a própria Babilônia depois pelos medos e persas, tá? Aqui o versículo 5, ai do rei da Síria, né? Ele é o bastão que eu uso para castigar. Então, o próprio Senhor aqui dizendo, eu estou usando esse povo como instrumento, né? Eu uso para castigar aqueles com quem estou irado. Eu estou mandando que ele ataque um povo pagão, falando do próprio povo dele. Um povo com quem eu estou irado. Eu estou ordenando que leve embora tudo que é deles e que os pise como se fosse a lama das ruas, né? Então, o próprio Senhor aqui falando que realmente utilizava as nações vizinhas como instrumento em suas mãos. Aqui outras nações também, né, o profeta Isaías, a partir do capítulo 10 até o 23, profetiza contra Tiro e Sidom, Edom, Arábia, Fenícia, Moabe, Síria, Etiópia, Egito e as que eu havia citado. Então, olha o versículo. Esse daqui é a Babilônia, quando ela foi escavada, né, pela arqueologia, porque até tempos atrás ninguém sabia onde ela estava, ninguém sabia onde ela estava, porque ela havia sumido do mapa, desaparecido, né? Então, olha só, o Senhor Isaías trazendo a profecia sobre a Babilônia. Babilônia é a glória e orgulho do seu povo, a mais bela cidade de todos os reinos. O Senhor falando que a Babilônia era a mais bela cidade de todos os reinos. Mas ela vai ficar como Sodoma e Gomorra. Quando eu as destruir, Babilônia ficará completamente vazia e nunca mais ninguém morará ali. Então a profecia de Isaías já havia determinado que aquela cidade, aquele país ali, haveria de ser totalmente destruído e nunca mais ninguém moraria ali. Os viajantes árabes não armarão ali as suas barracas e nenhum pastor levará as suas ovelhas para pastarem lá. A Babilônia já havia recebido o seu fim. Continuando. Como eu expliquei também na aula passada, o livro de Isaías ele é muito completo. Por isso que ele é comparado com a própria Bíblia. Possui 66 capítulos, possui 2 divisões importantes, até o capítulo 39, como a própria Bíblia traz. Ele traz o juízo, né, e o castigo de Deus sobre as nações, só que a partir do 40 é onde realmente ele traz mais especificamente as profecias do Messias, né? Então, comparando paralelo com a própria Bíblia, é muito próximo àquilo que a Bíblia nos traz de divisão também. Ela tem 66 capítulos, 39 no Velho, 27 no Novo, e o Isaías também tem essa divisão, né? Então,
dividindo em 3 partes maiores. O profeta Isaías profetiza o contexto atual ali, onde ele está inserido, e alguns anos próximos do que haveria acontecer, até com a Babilônia. Profetiza 700 anos depois a vinda do Messias, e profetiza também o reino milenar, o reino que haverá de vir ainda, ou seja, o final dos tempos. Por isso que o livro de Isaías, ele é bem completo, porque ele traz todo esse contexto histórico, tá? Então, olha só, aqui como eu expliquei para vocês, 39 capítulos, a primeira parte trazendo o contexto atual da época, o Messias a partir do 40, tá? Principalmente aqui, ó, 49, 66, e o reino milenar a gente vai ver também agora. Ó. Nós vamos falar agora uma característica que, como eu expliquei para vocês, que o próprio livro de Isaías traz, detalhando como seria o Messias, como seria a sua forma, onde que ele ia nascer, onde que ele iria andar. Né? Nós iremos ver um pouco disso, porque às vezes, até a mídia traz Jesus, branquinho, cabelão, que mais? Olho azul, não é? Às vezes a gente vê os filmes, as séries, a gente tem uma imagem de Jesus na nossa cabeça. Não é verdade? Se eu falar para você hoje aí, pense em Jesus, você vai pensar, pegar lá o do The Chosen muitas vezes, vai pensar e falar, Jesus era assim. Mas a gente vai ver como que Jesus era, pela história e pela arqueologia, como que seria a aparência dele, né? E pela tradição. Tá? Então, o próprio versículo de Isaías aqui traz para nós, ó, ele não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então, Isaías 53 traz um pouco a respeito do Messias, né? Às vezes não. O próprio povo judeu, ansiava por quem? Um rei poderoso, um rei forte, que subjugaria Roma, que viria com força, com poder, majestade. Eles jamais imaginariam que Jesus viria dessa forma. Né? Eles até hoje não aceitam que Jesus é o Messias. Né? Por conta disso, porque eles têm uma concepção de que Jesus viria como um rei poderoso, mas Isaías 53 fala como que Jesus viria como homem, tá? Então, olha só. Essa aqui é um retrato falado de Jesus. Alguém imaginaria que seria dessa forma? Não se espantem, gente, mas é. Esse aqui é um retrato falado de Jesus, ó. Aquele texto que a gente vê, ó, expresso sobre Jesus, não é o que os judeus queriam. Não era o Messias esperado por eles. Eles esperam até hoje que o Messias venha como um rei, pois ele é da linhagem do rei Davi. Né? Então, e aí? Assustou? Não, né? Ó. Uhum. Por aqui a gente consegue ver, né? 1,60? Essa aí eu já não sabia. 1,60? Às vezes a gente pensa em Jesus alto. Verdade. Sim. Um enquanto? Uhum. Então, Jesus veio com suas ideias e palavras que impactaram o mundo através da delicadeza, humildade, a mesma mensagem que revolucionou e trouxe libertação. João 8,32. Olha, os próprios 4 evangelhos, eles confirmam isso sobre Jesus. Porque vocês olham bem, analisam. Quando Jesus foi para ser preso e ser levado, eles não sabiam quem era Jesus. Jesus não era diferente dos seus discípulos. Ele era igual, em aparência e em forma também, né, de conversar e de se expressar. Porque, olha só, Jesus ele era delicado, Jesus era humilde, né, então ele tinha essas características. E João 8,32, quem sabe de cor aí? Isso. Conhecereis a verdade vos libertará. Continuando então, ó, Isaías 43, fala sobre o profeta João Batista, tá? Anunciando a vinda de Cristo. Essa profecia cumpriu-se em Mateus 3, do 1 ao 3. Então, Isaías também inicia no capítulo 40, falando ali como seria o início do ministério de Jesus.
que viria um profeta, que seria João Batista, né, e daria o start inicial ao ministério de Jesus. Olha só, o texto de Isaías 43 se confirmando em Mateus, 700 anos depois, em Mateus 3:3. Uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Mateus 3:3. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Tá bom? E aqui eu não li o texto, mas é o texto de Mateus também. Mateus 9, 6 e 7 diz assim, aqui temos uma predição do nascimento do Messias. Seu nascimento ocorreria num tempo e lugar específicos, né, na história. Isaías registra os nomes que caracterizam sua missão como Messias. Olha só. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, né, como a gente viu antes. Ele estenderá, vou ler o 7 aqui, o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Isaías 28:16 diz assim, Deus assentará em Sião uma pedra angular como sinal para os que creem. Né, o próprio Pedro, quando ele escreve o seu livro, né, em 1 Pedro e 2 Pedro, confirma essa palavra aqui, que o próprio Cristo é a pedra angular, a pedra viva, né, na qual as pessoas devem crer para serem salvas, fazendo um comparativo do próprio Senhor, que é o alicerce. Né, a pedra é o próprio Senhor, que é a fé exclusivamente nele, outorga a esperança de salvação. Deus está edificando sobre Cristo como alicerce um novo povo que deve manter o compromisso com a retidão e justiça. Salmo 118, 22. Isaías 42, ainda o 9 diz assim, essa profecia fala do servo do Senhor, revela o caráter de Cristo e de sua atitude para com o mundo. O Senhor o elegeu e ele produzirá juízo para as nações. Ninguém pode se justificar senão por ele e através dele. Então, vocês percebem que todo o capítulo de 40 para frente começa a falar as características de Jesus, o que ele faria, onde ele iria e como ele iria fazer, né, o seu reino estabelecido ali, através dos 3 anos em que ele esteve ali. Tá? E aqui, né, eu coloquei 2 imagens aqui do que Jesus trouxe de maior exemplo de humildade, né, ele lavando os pés dos discípulos e ele aqui com a mulher samaritana. Desculpa, a mulher com fluxo de sangue. Continuando, não fará aqui continuando o capítulo, tá, 42, ele não fará discursos para convencer ninguém, não motivará, nem pisará naquele que estará destruído por causa do pecado, não apagará o mínimo que resta de esperança em qualquer homem que se achegue até ele. Então percebam, toda a continuação dos capítulos falam como que Jesus era, o que ele faria, tá? Aqui dá todas as características dele, né, Ele não motivaria ninguém, ou seja, ele seria manso, ele seria humilde. Ele foi em lugares que ninguém foi, né? Ele se chegava perto de pessoas que à época eram tidas como pessoas excluídas da sociedade, né? Aqueles que tinham lepra, aqueles que não podiam se relacionar, as prostitutas, e ele se relacionou com todas essas pessoas, né? Por quê? Olha só, não pisará naquele que está destruído por causa do pecado, porque ele mesmo fala, né, eu vim para não julgar mais, para trazer restauração. Então o Senhor, próprio profeta Isaías, trouxe o que Jesus faria. Essa profecia pode ser aferida lá, Mateus 12:15, onde Jesus curou enfermos, libertou, mas não queria ser conhecido. Seu cumprimento total será plenamente efetuado no reino milenar. Né, Jesus sempre curava, o que ele falava? Vá, mas conte para ninguém, né? Mas a gente sabia que isso não acontecia, porque a pessoa curada, ela ia contar para todo mundo. Mas Jesus fez isso porque ainda iria se cumprir a aparição para todos, né, de Jesus, que é isso aqui, que vai ser plenamente quando se concretizar o reino milenar de Jesus no fim dos tempos. Isaías 50, a obediência do servo do Senhor, mostra como o Messias se comportaria frente aos pecados de Israel. Seria um servo que será ferido, cuspirão nele e será maldito entre os homens, mas cumprirá o propósito de Deus plenamente como resgatador e redentor. Então, o próprio texto de Isaías traz exatamente o que aconteceu com Jesus. Cuspiram na cara dele, bateram nele, ele não retrocedeu, mas cumpriu o propósito de Deus, aquilo que o Senhor tinha determinado para ele. Né? Aqui,
Jesus apanhou, cuspiu no seu rosto durante todo o julgamento e na crucificação. Isaías 52, o sofrimento e a glória do Messias. O Messias era um homem comum, porém sem pecado, diferente daquele que os judeus esperavam, né? Um rei poderoso que os livraria das opressões de Roma. Porém, ele estava desfigurado, habitado como um homem machucado. Aí em Hebreus 12 e 1 João 7 fala, né? Jesus derramou seu sangue para trazer redenção a todo aquele que nele crê. Então, vocês veem que tudo aquilo que a profecia fala, lugar específico, como iria acontecer, realmente aconteceu, né? Porque, igual eu expliquei na aula passada, a profecia ela é muito específica, ela tem a característica própria dela, aquilo que realmente ela foi determinada para acontecer, né? Não como às vezes acontece hoje, né? Fulano vai morrer, tem uma pessoa que vai morrer em tal lugar, não sei o que vai acontecer, entendeu? Hoje um miticismo muito grande em relação à profecia, mas a gente vê como que é realmente a profecia. Tem um lugar determinado, um tempo certo para acontecer, como eu apresentei no vídeo também da aula passada. O servo sofredor, Isaías 53 é o que mais detalha ali como seria a dor de Jesus durante a transfiguração, né? Ele será rejeitado, sofrerá e morrerá pelos pecados dos outros. Ele levou sobre si nossas enfermidades, foi considerado como aflito, ferido e oprimido por causa das nossas transgressões. E aí continua, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. E aí Mateus 8, 14, 17, aqui todos os textos, tá? Jesus morreu para trazer redenção a todo aquele que nele crer. É o mais sublime de todos os textos de Isaías. Isaías 53, se você ler, sabe, com os olhos espirituais, e enxergar o que Jesus passou, não tem como você não se emocionar e ver realmente como foi a dor de Jesus Cristo como homem, né? Porque Jesus Cristo realmente viveu como ser humano, como um de nós. Eu sabia. Até hoje, né? Uhum. Ele não acredita. Não. Isaías 60, 18 ao 20. Nova Jerusalém. A partir do capítulo 60 até o último, que é 66, tem alguns outros textos juntos, mas basicamente fala sobre isso aqui, ó. Nova Jerusalém. Ou seja, pensem, Deus profetizou por Isaías que Jerusalém seria destruída, mas ele já mesmo profetizou pela boca de Isaías o que seria da Nova Jerusalém. Nunca mais haverá violência na sua terra, o seu país não será destruído e arrasado novamente. Você chamará as suas muralhas de salvação e os seus portões de louvor a Deus. Nunca mais o sol a iluminará de dia, nem a luz de noite, pois eu, o Senhor, serei para sempre a sua luz, e a minha glória brilhará sobre você. Eu serei o seu sol e a sua lua, um sol que nunca se põe, uma lua que não para de brilhar. A minha luz brilhará sobre você para sempre, e os seus dias de luto chegarão ao fim. Então, o Senhor, pela boca de Isaías, já havia profetizado o que nós também ansiamos, que vai acontecer, né? Que não vai existir mais sol nem lua, mas apenas o quê? A glória do Senhor resplandecendo sobre nós. A Nova Jerusalém, os tempos onde não haverá mais dor nem sofrimento. Imagina, Isaías profetizando isso, e o povo lá, fadado a ser destruído. Mas havia essa promessa de esperança, de restauração, e o que realmente o Senhor traria para nós no fim. Isaías 61, o chamado do Messias e sua mensagem de graça e misericórdia. Ele foi ungido para pregar as boas novas, restaurar os contritos, proclamar liberdade aos cativos, apregoar o tempo aceitável do Senhor e consolar os tristes e ordenar a alegria do Senhor. E aí Lucas confirmando, Jesus anunciou que seu ministério era o cumprimento da profecia de Isaías. Tá? A gente não vai ver pelo tempo. Então, finalizando, Isaías, no capítulo 65 e 66, fala também sobre a Nova Jerusalém, o novo céu, uma nova terra, né, os 1000 anos. Pois eu estou criando um novo céu, uma nova terra. O passado será esquecido e ninguém lembrará mais dele. Alegrem-se, fiquem felizes para sempre com aquilo que eu vou criar, pois vou encher de alegria a cidade de Jerusalém e vou dar muita felicidade ao seu povo. E aí, finalizando, o Senhor Deus diz, assim como um novo céu é uma nova terra que eu vou criar,
durarão para sempre pelo meu poder, assim também durarão o nome de vocês. Amém? Então esse foi o livro de Isaías, gente. Eu só finalizei aqui mais rapidamente, porque eu não sei se eu expliquei para vocês, nós só temos 5 aulas, tá? Nós hoje vamos introduzir Jeremias, mas agora nós vamos fazer um quiz. E aí eu quero que vocês respondam juntamente comigo, tá? Porque a gente já responde melhor, a gente aprende melhor respondendo. Sabia? Falando, que apenas ouvindo. Então vamos lá. Prepara aí o gogó. Começando com fácil. E aí? O livro de Isaías possui quantos capítulos? 66, né? Essa daí tá fácil, né? Vamos ir ficando mais difícil. Qual o nome do pai de Isaías? Ixi, agora eu peguei, hein? Amós? E aí? Quem acha que é Amós aí? Levanta a mão, vamos ver se tá. Só esses acertaram, hein? Ó, esse aqui não era, esse aqui era o rei, Zedequias, e esse aqui era um povo, chamado Amon, né? Outro rei também que foi Amon. Vamos lá. Quando o povo orava, Deus não os ouvia, pois as suas mãos estavam sujas de pecado, violência, sangue ou idolatria. Eu ia aqui na aula passada. Violência? E aí, alguém outro? Hã? A Trícia falou que é sangue. É sangue. Uhum. Sabe por que isso aqui? Qual que é o contexto? O povo estava sacrificando, às vezes, seus próprios filhos em idolatria a outros povos. Né? Então, estavam manchados de sangue. Qual a categoria de anjos que Isaías viu em sua visão? Lembra? Isaías teve uma visão dos céus, veio um e tocou na boca deles e purificou. Quem que era? Querubim, serafim, arcanjo ou anjo? Vocês tudo errou, hein, gente? Serafins. Serafins têm 6 asas, sabia? Depois você vê lá Isaías 6. Serafins. Próxima. Qual o significado do nome de Sear-Jasub, que era o nome do filho de Isaías? A Síria será condenada, um resto volverá, Damasco e Samaria serão subjugados, Israel deixará de existir. Muito bem. Por quanto tempo o profeta Isaías andou nu e descalço? Esse aí eu não falei para vocês, hein? Hã? Ah, vocês estão bem, hein? 3 anos, gente. Tá lá em Isaías 23. O Senhor mandou Isaías andar nu e descalço, fazendo um paralelo, comparando ali a desgraça do povo, né? Ou seja, é assim que eu enxergo vocês hoje, sabe? Com toda essa podridão de vocês. Então lá, Isaías 23 confirma isso. Eu não falei para vocês exatamente para ver se vocês iam acertar, mas vocês estão bem. De acordo com a profecia, qual reino destruiria a Síria? Babilônia, Judá, Persas ou Egito? Babilônia, muito bem. Agora essa daqui, vamos ver. Quando a Síria tentou conquistar Jerusalém, quantos homens morreram por ordem de Deus naquela noite? Alguém falou 180 ou 185? Isso aí, 185. Qual o significado do nome do profeta Isaías? Deus é a salvação, Deus poderoso, o Senhor é meu pastor ou o Cordeiro de Deus? Deus é salvação. Em que ano os achados do Mar Morto foram descobertos? 1945? Quando? Vocês estão bem, hein? 1947. Amém. Eu vou abrir aqui Jeremias agora. A gente já introduziu hoje o livro de Jeremias, tá? E nós pararmos numa parte aqui que eu separei para a gente. Tá, vamos lá. Sempre pensem no contexto histórico, tá? Então depois de Isaías veio Jeremias, tá? Mas os dois viveram aqui no mesmo lugar, tá? Profetizaram aqui em Jerusalém. Existia uma cidade chamada Anatote, que era bem próxima de Jerusalém, foi onde Jeremias nasceu. Olha a descendência de Jeremias. Jeremias, ele era um profeta que veio de uma linhagem sacerdotal. Seu pai era sacerdote nessa cidade chamada Anatote. E qual que é o contexto da época de Jeremias, tá? Jeremias é conhecido como profeta chorão,
Por que ele chorava? Porque ele era fraco? Não. Jeremias era muito forte. E a gente vai ver por quê. Porque ele apanhava, ele era açoitado, foi jogado numa cisterna de barro, sofreu muitas perseguições. Mas sabe por quê? Porque ele era um profeta na sua literalidade. O que é isso? O que Deus falava, ele não fazia um contorno. Ele falava, ao pé da letra, aquilo que Deus pedia para ele falar. Né? Às vezes, como a gente usa muitas vezes hoje, né? Às vezes nós temos que, muitas vezes, ministrar uma palavra a alguém, mas a gente dá aqueles contornos, não, fulano, não é assim não, é por aqui. Às vezes a gente não sabe falar diretamente, às vezes a pessoa precisa ouvir diretamente aquilo que Deus quer falar para ela. Então por isso que Jeremias era julgado, porque ele falava exatamente aquilo que Deus colocava em sua boca. E ele sofreu perseguição, foi açoitado, foi preso, e ele foi muito julgado. Inclusive, Jeremias foi proibido de se achegar até os reis, porque ele falava demais, e os reis já estavam cansados de ouvir. Por isso que ele tinha um companheiro, só estou fazendo uma prévia aqui para vocês, chamado Baruque. Quem era Baruque? Baruque, inclusive, foi Baruque que escreveu o livro de Jeremias. Sabiam? Eu acho que não, né? Porque Jeremias falava e Baruque, que era o amigo dele, escrevia tudo que Jeremias falava por meio de Deus, tá? Então fiz aqui um apanhado só para a gente introduzir o livro. Vamos lá então. Iniciando aqui do capítulo 1, tá? Jeremias, ele foi chamado por Deus, ele era muito novo, como eu expliquei para vocês, ele vinha de uma linhagem sacerdotal, e ele já era muito novo, porém ele já tinha ali dentro do contexto sacerdotal, junto com seu pai, intimidade com o sacerdócio, já sabia como que funcionava, né? E por isso Deus o chamou ali no meio, na cidade de Anatote, tá? Então olha só, ele é filho do sacerdote Ilquias, nasceu por volta de 650, 645, e viveu a maior parte da sua vida na cidade de Anatote, tá? Cidade lá na tribo de Benjamim, uma pequena vila de sacerdotes, morrendo por volta em 580 a.C. no Egito. A Bíblia também não traz sobre a sua morte, tá? Mas segundo a tradição judaica, Jeremias foi morto pelo seu próprio povo contemporâneo lá no Egito, apedrejado, tá? A Bíblia não fala, mas pela história, ele morreu apedrejado lá no Egito. Percebam que ele morreu um pouco tempo depois, que a gente vai ver, de que o povo judeu foi levado cativo pela Babilônia. O povo foi levado, houve 3 exílios, tá? Depois eu vou passar para vocês aqui. No último exílio, foi quando foi em 587, 86, foi quando Jeremias também foi levado cativo. E o próprio Nabucodonosor poupou a vida dele, tá? E aí depois ele foi morar no Egito e foi lá que ele morreu. Então, continuando, o livro de Jeremias. A maioria dos teólogos atribuem a autoria do livro ao próprio Jeremias. Contudo, o registro das profecias teria sido feito por um homem chamado Baruque, tá? Que era o amigo dele, que andava com ele o tempo todo. Escriba e amigo do profeta, que o acompanhou durante todo o seu ministério. Então, como Jeremias não tinha mais acesso aos reis, é Baruque que ia lá e levava, ele escrevia a profecia, Jeremias ditava a profecia para ele, ele ia diante do rei e via a profecia, tá? O cenário. Embora Jeremias tenha presenciado o governo de 7 reis, o cenário político, social e histórico do livro acontece principalmente em 2 períodos. Antes da morte de Josias, esse rei aqui foi o que restaurou também havia adoração no templo, inclusive foi na época de Josias onde se achou-se o Pentateuco, que estava perdido, enterrado lá no templo. Foi o próprio pai de Jeremias que acha e leva até Josias, tá? O Pentateuco, onde fala toda a tradição ali da questão dos sacrifícios, né? Da questão do templo, do sacerdócio, e por isso que ele restaura essas adorações no templo. E no início do reinado de Jeoacás, daqui para frente começa a desandar tudo. Josias restaura, o rei Josias traz de novo a adoração ao templo, restaura o sacerdócio, mas aí vem esse aqui, que é filho dele, e aí começa a desandar tudo de novo. Depois de Josias, foi mais 4 reis, Jeoacás e mais 3, até Zedequias, e aí a partir daí é onde a nação também foi destruída, tá? Capítulo 2, Jeremias foi chamado por Deus ainda jovem, no 13º ano do reinado de Josias,
se estendendo até o reinado de Zedequias e o 5º mês do cativeiro na Babilônia. E ele foi um profeta fiel que não adaptava a sua mensagem, né? Ou seja, aquilo que realmente Deus passava para ele, ele falava. Oportunidade. Jeremias foi enviado por Deus a profetizar uma oportunidade de arrependimento para Judá. Mas Judá não deu ouvido à voz profética, resistindo às oportunidades oferecidas, tendo como desfecho o cativeiro babilônio. Então aqui, já não tinha mais Israel, só tinha Judá, né? E aí, até para vocês entenderem melhor, vou passar aqui para vocês. Então teve 3 cativeiros, só para vocês verem onde Jeremias estava inserido, tá? Jeremias estava aqui no primeiro, mas ele participou dos outros 2 também, tá? Aqui 609, aqui 597 e aqui 587 ou 586. Que aqui Nabucodonosor cerca Jerusalém e 586 ele invade de fato, levando todo mundo cativo, tá? Então vamos lá. Então aqui é onde ele começa a profetizar realmente, né, em 609 a.C., em Jerusalém, tá? Anatote era circunvizinha ali de Jerusalém. Então Jeremias, assim como o seu pai, ele seguiu, né, essa tradição do sacerdócio, e também na época do rei Josias, quando ele começou o seu ministério, foi onde teve essa restauração do templo, onde realmente ali começou-se a haver uma mudança em relação à idolatria, tirar os povos, tirar a tradição de idólatra, né, que estava havendo no templo, e restaurar o sacerdócio, porque o Pentateuco havia sido encontrado pelo rei, pelo pai dele, né, no templo. E aí ele leva até o rei Josias, eles veem, né, a Torá, e ali eles veem o que realmente estava acontecendo, o que eles estavam fazendo de errado, e começa realmente a fazer o que o Senhor havia ordenado. Tá? Então aqui, Jeremias, ele inclusive continua profetizando lá na Babilônia. Nós vamos ver lá no final, tá? Quando ele foi levado cativo, Deus poupou a vida dele para que lá no meio do exílio ele trouxesse ainda a mensagem de restauração. Porque no final dos capítulos de Jeremias, fala sobre a volta do povo, que duraria 70 anos. O povo ficaria cativo 70 anos e depois retornaria para a reconstrução de Jerusalém. Tá? Então vamos lá, continuando. Capítulo 3, a mensagem. Jeremias não adaptava a mensagem, não amenizava nas palavras, suas mensagens denunciavam o pecado e contrariavam os interesses dos povos e tiranos, confrontando conceitos arraigados na mentalidade judaica. Jeremias tinha uma dificuldade um pouco maior do que Isaías. Por quê? Porque aqui surgiu os chamados falsos profetas. Já existia, lógico, mas a Bíblia não traz mais Isaías. Mas Jeremias, olha o que acontecia, a gente vai ver aqui. Jeremias ia profetizar que o Senhor traria desgraça, aí vinha Ananias, que é o profeta, né, falso profeta, e falava assim, que nada, daqui 2 anos a Babilônia vai ser subjugada e a gente vai ter prosperidade. Aí vocês acham que o rei vai dar ouvidos para quem? Para coisa boa ou coisa ruim? É igual a teoria da prosperidade aí no nosso meio, né? Venha para o Senhor, sua vida vai ser uma bênção, você não vai ter mais problemas. Aí vai outro falar, não, meu amigo, você vai ter dificuldades ainda, né? Mas o Senhor é contigo. Rapaz, o cara falou ali que eu vou para a igreja tal lá, né? Ou seja, as pessoas dão ouvido àquilo que elas querem ouvir, não é verdade? E assim aconteceu no tempo de Jeremias, porque havia outros profetas que profetizavam o contrário. E esses profetas iam para o rei e falavam, Jeremias está doido, não vai acontecer isso não, nós temos acordo de paz com o Egito nos protege, nós somos fortes, então nós teremos prosperidade. Então olha a dificuldade que ele tinha, né? Perseguições, o profeta em nome da verdade e da obediência a Deus sofreu muitas perseguições, ameaças de morte, até por seus próprios familiares, pessoas próximas a ele da sua cidade, o que abalaram emocionalmente. Então, coitado de Jeremias, né? Imagina, ele falava tudo que Deus tinha para falar, só que até a sua família não aceitava, né? Próprios familiares. E exatamente. E Jeremias tem uma característica muito diferente também, porque o Senhor deu uma restrição para Jeremias. Isaías era casado e tinha filhos. Jeremias não podia casar, não podia ter filhos, não podia constituir família, não podia ir em festa e não podia ir em funeral.
por isso que fala que ele teve depressão, né? Ele era só, ele era isolado. Por isso que tem versículos que a gente vai ver aqui que ele reclama com Deus: Senhor, eu não aguento mais de falar a esse povo, eles não me dão ouvidos, eu estou sozinho, ninguém me ouve. Imagina, se coloca no lugar dele aí. Realmente eram tempos difíceis para Jeremias. Não podia casar, não podia ter filhos, e não podia ir em festa, não podia... Pode falar. Vou te explicar agora. O Senhor estava poupando Jeremias, porque em pouco tempo o Senhor traria juízo para a nação. Então o Senhor sabia que se Jeremias constituísse família, ele iria ver a dor da família dele. Ia sofrer junto. Porque humanamente falando, ele já sofria, por isso que ele era o profeta chorão. Porque ele se compadecia do povo. Então você imagina Jeremias com família, vendo seus filhos levando ou sendo mortos. Acho que por isso o Senhor poupou ele de todo esse sofrimento. Não porque o Senhor realmente queria que ele sofresse, mas porque o Senhor estava poupando ele. Exatamente. Prisões e maus tratos. Jeremias foi muitas vezes agredido, açoitado e preso por Pazur. Foi castigado com 40 chibatadas e preso no cepo. Foi lançado no calabouço, depois levado para o pátio da guarda. Foi para dentro de uma cisterna de barro, etc. Então Jeremias apanhou, foi açoitado, tinha rejeição dos de casa. Coitado de Jeremias, né? Vamos lá. Assim como Isaías, pessoal, o profeta Jeremias também traz profecias de juízo para as nações, tá? Então, olha só, aqui eu fiz um apanhado só para vocês entenderem, ó, juízo contra as nações. Nação de Amon. Os amonitas eram um povo muito cruel, promoviam sacrifício humano no culto Moloque. Então, ali perto de Jerusalém havia esse povo e o Senhor já havia decretado o fim deles também, né? Onde, esse aqui vocês já devem ter ouvido falar, né? Sacrifícios humanos. E aí o Senhor decreta o fim dessa nação também. Damasco, que era a capital da Síria, né? Ali junto com, um pouco antes de Israel, a própria Assíria destruiu Damasco, colocando fim, né? Olha só, era grande inimiga de Israel e Judá, fez aliança com os eframitas, causando sofrimento extremo. Quedar e Azor. Era uma tribo ismaelita, sírio-árabe, um povo conhecido pela sua arrogância e orgulho, né? Como Nabucodonosor era muito arrogante e orgulhoso. Lembre-se depois o que acontece com ele, né? Que o Senhor faz ele virar um animal e viver por 7 anos como animal, né? Elão, uma nação com poucas informações a seu respeito, teve seu castigo por fazer aliança com Nabucodonosor, tá? Então vamos lá. Assim como Isaías, qual que é o propósito do livro de Jeremias? Exortar o reino de Judá a abandonar seus pecados e a voltar-se para Deus. Percebam que sempre, a maioria dos profetas, maiores e menores, a mensagem de Deus é para isso aqui, ó. Arrependimento. A nação se voltar-se para Deus, né? Destinatário, Judá e sua capital, Jerusalém. Data aproximada aqui, ó, 627 até o fim, 586. Então, olha só, a origem de Jeremias, ele é de Anatote e o significado do nome dele é o Senhor estabelece, tá? Ele ainda é chamado jovem e ele ministra aproximadamente 40 anos. E aí aqui é o chamado dele, como eu expliquei para vocês. Cada profeta teve um chamado diferente, único com o Senhor. Isaías viu o Senhor nos céus, teve uma visão, veio o serafim, tocou na boca dele. Mas olha o de Jeremias. O Senhor falou para ele assim, ó, antes de formá-lo no ventre, eu escolhi, né? Antes de você nascer, eu separei e designei profeta às nações. Aí Jeremias fala, mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. E aí, um pouco parecido com o que aconteceu com Isaías, vem o anjo, toca na boca dele e fala, agora você está apto a falar as mensagens que eu colocar na sua boca. Estrutura do livro, chamado Jeremias, tá? Do 2 ao 25, profecias de juízo contra Jerusalém, 26 a 36, esperança para o futuro, né? E aí vocês conhecem bem Jeremias 29, né? A gente vai ver também. Jeremias 37 a 45, a queda de Jerusalém, 46 a 51, mensagem contra nações estrangeiras, e já no final, quando Jerusalém é destruída. Vamos lá então. Jeremias era filho do sacerdote, como eu falei, né? Olha só, ele encontrou o livro da lei, Pentateuco, foi escrito por Moisés, e ajudou o rei Josias no propósito de limpar Jerusalém.
tirar os altares idólatras, restaurar, né, a função real do templo do Senhor Davi e do sacerdócio novamente. Seu chamado, a conversa de Deus com Jeremias, onde o Senhor e coragem toquem sua boca para colocar palavras na boca dele. Tá? Aqui eu falei para vocês também, ele é o próprio autor, né, profeta das lágrimas, era um homem solitário e rejeitado, tá? E com um coração sensível e quebrantado. Por isso que ele é considerado profeta chorão, porque quando ele escrevia ou quando ele falava, ele se compadecia da nação dele, porque ele sabia que era a própria nação do Senhor. Jeremias amava a palavra de Deus e não se corrompeu como os outros. Tá? Ele continuou firme até o fim. O livro de Jeremias compreende desde o 13º ano do reinado de Josias até o cativeiro da Babilônia. Então ele foi levado cativo e continuou suas profecias até sua morte, quando ele voltou para o Egito, foi no Egito e lá ele morreu. Tá? Mas mesmo em meio ao cativeiro aqui, ele ainda continuou profetizando. E é provável que Jeremias tenha dado início ao seu ministério em Anatote, ou seja, lá mesmo com seu pai, por seu pai ser sacerdote, lá mesmo ele já exercia seu ministério. Olha só, ele exerceu o ministério em um dos momentos mais críticos da história do povo. Por quê? Aqui já havia sido destruído totalmente. E aqui havia esperança, mas ainda o povo não queria. Né? Ele falava, mas o povo não dava ouvidos. Então, o contexto histórico não era diferente do que acontecia aqui antes da destruição. O arrependimento livraria o povo do cativeiro. Então, olha só, o profeta ele foi chamado por Deus para anunciar o castigo que viria sobre Judá, caso o povo não se arrependesse. Né? E o ministério de Jeremias foi acompanhado de açoites, torturas, isso aqui eu já falei também. No capítulo 7, olha o que traz para a gente. Ó. O castigo estava ligado à conduta das autoridades políticas e religiosas de Judá, mas também ao pecado de idolatria do povo, principalmente o culto à rainha do céu. Então eles encontraram uma rainha e começaram a idolatrar essa rainha aqui chamada de Astarte. Ó. É uma referência à deusa Astarte, adorada na Mesopotâmia, deus mãe da fertilidade, do amor e da guerra, que teve seu culto difundido em Judá. Então, o povo, o que ele fazia? Como eu mostrei na imagem passada, trazia as práticas dos povos vizinhos e praticava. Como não tinha ninguém para governar, porque até os reis estavam corrompidos, parte religiosa, os sacerdotes estavam corrompidos, o povo não tinha quem seguir, estavam perdidos. Né? E por isso que eles faziam essas práticas aqui. Vamos escolher aqui quem que a gente vai adorar. E aí tinha essa daqui, ó, né? Lá da Mesopotâmia. A frequência ao templo sem vida com Deus é um engano. O profeta, por diversas vezes, anunciou uma série de eventos que aconteceria caso o povo não se voltasse ao coração. Então Jeremias falou, gente, vai acontecer isso. A gente vai ver até uma profecia, depois dessa aqui que eu vou passar para vocês, que Jeremias vê uma panela fervendo, com óleo quente sendo derramado do norte, trazendo ênfase à Babilônia, que viria com grande poder, com grande destruição. E o povo, vem aí. Né? Por quê? Porque depois vinha outro profeta chamado Ananias e falava o contrário. Jeremias está doido, gente. Né? Jeremias está doido. E eles davam ouvidos para o outro profeta. Olha só, Jeremias 13, o Senhor fala assim para ele, Jeremias, pega um cinto aí, sacerdotal, que é esse cinto de vinho fino, vá para um lugar que eu vou te mostrar e você vai enterrar esse cinto. E aí Jeremias obedece, vai lá, enterra esse cinto. E aí, algum tempo depois, o Senhor manda ele retornar lá. Né? E aí ele acha aquele cinto apodrecido. Aí o Senhor fala, é exatamente assim que eu vejo a minha nação. Podre, né? Toda corrompida, sem vida, sem utilidade. Desse jeito como esse cinto. Então lá em Jeremias 13 fala essa metáfora aqui sobre o vinho fino, sobre o cinto de vinho. Né? Onde o próprio Jeremias fez aquilo que o Senhor ordenou. Aqui, ó. Mostrar o estado de altivez em que se encontrava o povo. O vinho era o tecido usado pelos sacerdotes. Deus instruiu Jeremias que compre um cinto de vinho e enterre na fenda do rio Eufrates. Mais tarde, Deus pede que desenterre e o mesmo está apodrecido. E o estado simboliza a decomposição do povo. Né? Então o Senhor comparou o próprio povo como aquele cinto de vinho podre. Aqui eu vou pular, que é só o versículo, tá? Depois vocês podem ver.
Já que Jeremias, no próprio capítulo 1, Jeremias tem uma visão e o Senhor pergunta para ele, o que você vê? Aí ele vê isso aqui, ó, uma vara de amendoeira. Aqui é uma mensagem de esperança para o povo. Por quê? O que é a amendoeira? A amendoeira era uma planta, uma árvore, que ela se desenvolvia, ela florescia mesmo no inverno, mesmo quando não era tempo de florescer. E aí a mensagem de Deus, olha, mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio aos tempos difíceis que vocês estão vivendo, eu vou restaurar vocês, eu trago a mensagem de restauração, de renovo. Né? Então foi isso aqui que Jeremias viu no capítulo 1, e aí a mensagem que o Senhor trouxe para ele. Tá? Aqui, ó. Veja o ramo de amendoeira. Você viu muito bem, diz o Senhor. Isso significa que eu estou vigiando e certamente revisarei todos os meus planos. Tá? E o Senhor traz em seguida a mensagem de restauração. Aquilo que, se o povo obedecesse, ele traria para a sua nação. Depois, no versículo seguinte, ó, ele já tem uma outra visão. O Senhor traz a mensagem de restauração, mas, do contrário, se o povo não obedece, ele traz o juízo. Então, o Senhor sempre dava uma opção para o povo. Né? Então, olha só, ele viu um pote de barro fervendo, né, uma panela fervendo com óleo quente, se derramando do norte, que realmente a Babilônia veio do norte aqui, ó, se derramando do norte. E aí pergunta para Jeremias, o que você vê, Jeremias? Ao versículo. Uma panela fervendo, derramando-se do norte para cá. O Senhor disse, terror vindo do norte, ferverá e se derramará sobre o povo desta terra. Falando exatamente sobre a Babilônia, que veria posteriormente, destruiria, acabaria com Judá, vindo do norte. Jeremias compra um terreno em Jerusalém. Olha só como o Senhor usava Jeremias. Ordenava ele, ou ele tinha visões, ou o Senhor ordenava a Jeremias. Inclusive aqui, nesse contexto, Jeremias está preso. Tá? Aí ele tem um primo, lá na terra natal dele, em Anatote, e aí o Senhor fala para ele, compre esse terreno, porque tem uma explicação para isso. Tá? E aí o texto lá é Jeremias 32, 9, para ele comprar esse terreno. E aí o que significa esse terreno? Vou ver o versículo primeiro aqui com vocês. Ó. Neste tempo o Senhor me enviou a mensagem. Ó, seu primo Anamael, filho de Salum, virá e me dirá, compre meu campo em Anatote. Pela lei você tem direito de comprá-lo antes que eu ofereça outro. Exatamente como o Senhor tinha dito, meu primo Anamael veio me visitar na prisão e disse, compre meu campo em Anatote, na terra de Benjamim. Pela lei você tem direito de comprá-lo antes que eu ofereça para outro. Portanto, compre para si. Então eu entendi que a mensagem que eu tinha ouvido era do Senhor. Assim comprei o campo em Anatote e paguei a Anameel 17 peças de prata. Aí aqui, ó, o significado da profecia. Assim diz o Senhor, pegue a escritura selada e a cópia não selada e coloque-a num vaso de barro, a fim de conservá-las por muito tempo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, algum dia as pessoas voltarão a ter propriedades nessa terra, e comprarão e venderão casas e vinhedos e campos. Mensagem de restauração. Em meio à destruição, em meio ao que aconteceria, o Senhor falou que voltaria o remanescente. Lembra? O remanescente voltaria, eles comprariam terrenos aqui, plantariam, viveriam, constituiriam família. Né? A diferente de Babilônia, da Assíria, que o Senhor disse que nunca mais ninguém habitaria. Né? Exatamente. Então restituiria. Olha só que interessante, né? O Senhor vai lá, manda Jeremias comprar o terreno e fala, ó, isso aqui simboliza, guarde a escritura. Ou seja, esse terreno aqui vai ser para sempre. É uma promessa de Deus. Isso aqui vai ser para sempre de vocês. Mesmo que provisoriamente vocês vão ficar cativos, 70 anos depois, vocês vão plantar, vão ter propriedade. Né? A promessa do Senhor se concretizaria futuramente. O conflito interior do profeta. Aqui é aquilo que eu falei para vocês. Imagina, gente, humanamente falando, o profeta vivendo todo aquele contexto, era muito complicado. Né? Então, de vez em quando, ele se lamentava com o Senhor. Né? Não aguentava mais a hipocrisia do povo e quis abandonar o seu chamado. Difícil, né, gente? Difícil. Entretanto, Deus explicou a Jeremias o que ele queria. Assim diz o Senhor, coloque no pátio do templo do Senhor e fale a todo o povo das cidades de Judá que vem adorar no templo do Senhor. Diga-lhes que tudo que eu lhes ordenar não omitam a sua palavra. Né? Então o Senhor reforçava
aquilo que ele queria que ele fizesse. Aqui, ó, ele se lamentando. Quem dera pudesse ir bem para longe, morar numa cabana no deserto, se isolar do povo, e me esquecer do meu povo, pois todos são adúlteros, um bando de traidores. Então, Jeremias se lamentando para o Senhor. Não aguentava mais ver o povo. Ele falava, e o povo não dava ouvido, né? E aqui, para a gente finalizar, vocês podem fazer essa atividade, gente? Todo mundo tem caderno aí, né? Vocês vão fazer a atividade, vocês vão me entregar depois no final, tá bom? Aí é o tempo que vocês têm, é 15 minutos até o final da aula, tá? Então vamos lá.